A partir de agora, Debate em Ação. Os temas atuais que mexem com a vida de todos. Debate em Ação. Crescimento espiritual e cidadania. Olá, queridos, estamos juntos mais uma vez no Debate em Ação. Hoje com o pastor Cleiton, pastor Douglas, pastor Jair. Nós vamos discutir um tema muito importante, então dá tempo de você ligar para alguém, passar um zap para alguém, convidar essa pessoa para assistir, mais do que assistir, participar com a gente do Debate em Ação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fé, religião, mas falando de fé e política. Vamos ver o que a gente tem a aprender, o que a gente tem a nos corrigir nessa nossa caminhada, porque nós também estamos no meio, vivemos, convivemos com tudo isso. Será que a gente tem alguma coisa a aprender também? Então, é só você aguardar um pouquinho só, porque a gente já volta com o Debate em Ação. Este é o Debate em Ação, é muito bom estar com você mais uma vez aqui na TV SG. Recebendo o pastor Douglas Freitas, pastor da Assembleia de Deus, em São Gonçalo, é a Assembleia de Deus Centro Cristão Internacional, é assim? Isso, acertei. Acertou. É um prazer recebê-lo, pastor que já conheço há muito tempo. Não é que ele seja velho, não. Eu é que sou velho. Né? Um pastor que está nessa caminhada, pregando, administrando e fazendo a obra de Deus há muito tempo. É muito bom tê-lo aqui. Seja bem-vindo, pastor. Prazer, pastor Martim Monteiro. Um prazer estar com todos vocês, telespectadores, e com queridos amigos aqui, pastor Cleiton, pastor Jair e o pastor Martim, que é um companheiro de longas datas. É um prazer estar aqui. Pastor Jair, é Jair Miguel Arcanjo, não é Miguel Ângelo não, né? Não, é Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo, que é pastor na Assembleia de Deus em Alcântara, Ministério das Assembleias de Deus em Alcântara. Pastor, é muito bom tê-lo aqui também companheiro de longas datas, foi aluno de minha irmã, né? E é um companheiro fazendo a obra de Deus. Seja bem-vindo, querido. É um prazer estar com vocês aqui. E mais uma vez revê-lo, que tem muitos anos que eu não via, passei uns anos no Rio, mas muito bom estar aqui com o pastor Douglas, Cleiton e também a todos que estão nos assistindo. Vamos ver o que Deus vai nos mostrar através deste debate. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou escritor sacro, tá? Romancista, tem algumas obras escritas para a honra e a glória do nosso Deus. Maravilha, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. O caçulinha da turma, que é o pastor Cleiton Lucas. A gente vai arrumar alguém que seja um pouquinho mais novo que você, porque o último debate você também era o caçula, não é? Então a gente vai... Seja bem-vindo, pastor da Assembleia de Deus em Assembleia de Deus Ministério Pleno. Evangelho Pleno. É do Evangelho. Assembleia de Deus do Evangelho Pleno em Apolo 2. 3. É 3? Isso. Eu vou chegar lá. Isso porque ele é o presidente de honra. Pois é. Pastor Martinho Monteiro, uma alegria estarmos aqui. Mas você estava num lugar, mudou para o maior, então a confusão é essa, né? Verdade, porque é verdade. O outro lado era Apolo 2. Apolo 2, né? E agora está num grande lugar, um grande templo, é benção. Ali é Apolo 3. Isso, Apolo 2 é Itaboraí, Apolo 3 é São Gonçalo. Pastor Martinho, louvamos a Deus por essa oportunidade, mais um debate em ação. E o debate em ação sempre com aqueles temas bastante pertinentes, e louvamos a Deus por esses pastores amados que estão conosco nessa tarde, pastor Douglas, pastor Jair. Com certeza vai ser muito edificante o debate desse dia, com certeza. Maravilha. Bom, vamos começar, ainda dá tempo, liga para alguém, chama alguém aí no Zap, no Messenger, no Face, faz o que você quiser, mas chama alguém para participar, porque, como disse o pastor Cleiton, o nosso tema não é um tema água com açúcar, é um tema para a gente realmente pensar, discutir. Pastor Cleiton Lucas, você falou que nós estamos aqui para aprender, né? E com certeza vamos aprender, então por isso vamos chamar um professor. Pastor, como é que o senhor vê, pastor Douglas, essa questão fé-religião? A gente tem um monte de exemplos na Bíblia de homens que ocuparam funções
e nunca negaram a sua fé. Alguns até, sob ameaça, permaneceram na fé e ocuparam funções políticas. Como é que o senhor vê isso hoje? Então, pastor Martinho, é um tema bastante pertinente, como já falou o pastor Cleiton. Ao mesmo tempo, é um tema perigoso, quando há essa mistura da fé com a religião. Nós precisamos entender que nós temos uma fé num Deus, devemos expressar essa nossa fé. Agora, há um perigo quando essa fé é misturada com a política, né? E isso traz alguns prejuízos, tem trazido para o povo de Deus. Então, nós precisamos diferenciar, precisamos ter a nossa fé, exercer essa fé, mas temos que ter um cuidado com o nosso testemunho, principalmente nessa questão religiosa, nessa questão política, onde está havendo muita confusão e prejudicando o nome do Senhor Jesus. Pastor Jair, nós temos hoje um presidente de direita, assumidamente de direita, pró-família, pró-vida e religioso. A esposa, inclusive, é evangélica. E ele tem aquela marca de andar muito próximo da igreja, né, evangélica. Ele é católico e tem essa marca de andar muito próximo, talvez até por influência da esposa. Mas a minha pergunta é, a gente tem pastores, como o pastor Douglas disse que é perigoso, pastores e líderes que sempre andam, não por ideologia, mas andam atrás do poder. Eu digo isso porque hoje muita gente bate no presidente Lula, muita gente fala do Lula que era uma desgraça. Não estou questionando o que aconteceu na administração dele, mas ele já era de esquerda, já era pró-aborto, já era pró-gay, e muita gente foi, levou em igreja, participou, subiu em palanque, fez programa de televisão, conclamou. O que você acha que acontece com a igreja evangélica, principalmente, né, e com os religiosos em relação a isso? Tem ideologia, ou a ideologia que os marca é a ideologia do poder, é o interesse? Olha, na verdade, com respeito a essa questão da mistura de fé com política, nós temos que entender, uma opinião pessoal, eu acredito que alguns que estão nos ouvindo possam ter esta opinião também, não conseguimos viver sem política. Tá? E a fé, ela pode estar com a política sem ferir a religiosidade e ferir os princípios bíblicos. Tanto que nós temos, biblicamente, muitos homens de Deus que eram políticos, tá? Que reinavam, governavam, administravam. Nem vou citar o nome agora, deixa para depois. Mas essa questão do nosso presidente assumido hoje, ter a posição dele para os cristãos, independente de denominações, independente de católico ou não, é uma posição linda para nós, na nossa opinião. Tá. Pastor Cleiton, segue no mesmo caminho, Pastor Douglas, ele ressalta, embora ele entenda que não dá também para desassociar, tal qual o pastor Jair, ele ressalta que é um perigo, é uma linha tênue que separa a igreja da política, mas mais do que a igreja da política, comportamentos, né? Porque senão o pastor, o líder, acaba virando cabo eleitoral. E aí, a pergunta que eu lancei ao pastor Jair é que você pode ter sua posição, mas e aí? Essa posição muda de acordo com o vento? O que você entende? Porque a gente teve gente levantando a bandeira do PT e do Lula e agora bate no Lula, sendo que, na verdade, o Lula não mudou. O Lula traiu os evangélicos. Mentira. Quem acompanha a política, quem acompanha o PT, sabe que eles sempre foram assim. Como é que você vê esse envolvimento? Você vai nesse caminho? O pastor Jair ressalta que o atual presidente tem uma posição que para ele é de honra. Ele assumir essa questão religiosa muito forte. E você, a sua opinião? Pastor Martinho, nós estamos vivendo um período em nosso país, um período novo, de novidade. E tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é novidade, traz consigo muita desconfiança, muita especulação.
até tomando uma frase, já que foi mencionado o nome do ex-presidente, ele tinha o costume de usar isso até como slogan. Nunca antes na história desse país, do nosso país, nós podemos até tomar essa frase emprestada. Nunca antes na história do nosso país, que eu lembre, tenho 38 anos, um presidente da República, um presidente nosso aqui do Brasil, com essa fé em Deus. O que se vê hoje em dia é o seguinte: aproxima-se as eleições, quer seja municipal, enfim, tem aquela questão de as igrejas, os pastores, as lideranças eclesiásticas serem procuradas por políticos, pré-candidatos. E, às vezes, acontece até certas alianças. Existem líderes, como foi destacado pelo pastor Douglas, nós somos espirituais, somos religiosos, somos homens de Deus, mas também somos cidadãos. Nós não somos alienígenas. Como cidadão, nós exercemos, até mesmo dentro das nossas igrejas, a questão da política. Agora, o envolvimento com o cenário político tem que ter um certo pé atrás. Eu fico meio preocupado com pastores, com líderes, até com cristãos que se envolvem de uma maneira muito intensa no cenário político. Então, quando se aproxima as eleições, em época política, nós somos procurados por esses políticos. Nós, como cidadãos, temos a opção de escolher, de apoiar, de não apoiar, de votar, de influenciar. Não é questão do voto de cabresto, você pode influenciar. Só que depois que termina as eleições, o que acontece? Na maioria das vezes, esses mesmos políticos desaparecem. Isso é na esfera municipal, estadual, federal. Então, eles vêm em nossas igrejas, participam dos nossos cultos, dos nossos eventos. Em relação ao nosso presidente... Deixa eu só fazer uma interpelação. Mas não tem pastor inocente hoje. Não tem pastor ingênuo. Não tem povo ingênuo. A internet hoje dá a todo mundo a possibilidade de pesquisar. Você coloca o nome do indivíduo, você sabe como é que ele votou, você sabe como é que ele agiu há 10, 15 anos atrás. Por que, então, me desculpa, porque quando você fala assim, pastor Cleito, parece que a gente caiu numa armadilha, ele apareceu e aí... Não tem inocente, ingênuo. Você não acha que essa história de votar num político que apareceu de 4 em 4 anos, ninguém sabe que ele vai... Não estou nem falando assim, será que tem alguma coisa por trás? Não vou querer entrar nesse caminho. Mas que todo mundo sabe que eles vão desaparecer, que é quase papel, que aí volta a questão. Parece que é uma jogada do tipo assim, você já ganhou o que você pediu, eu estou livre, eu vou seguir meu caminho, eu vou desaparecer, eu volto para um outro acerto. Tem alguém ingênuo nesse meio? Não, justamente. Assine embaixo que o pastor falou. Essa liderança, eles não são inocentes. Eles sabem que é assim que funciona o esquema. São estes tais? Mas aí que vem um diferencial do nosso presidente. Ele é sabedor, ele é conhecedor, que ele elegeu-se milagrosamente, ele até diz isso abertamente, de forma pública, em seu discurso, que aquilo ali foi Deus, uma missão de Deus, até o livramento que ele recebeu de morte. Por que ele é diferente? Aí eu destaco a palavra do pastor Jair. Se ele fosse tal qual a maioria, elegeu-se, ok? Ele se afastaria do meio evangélico, das igrejas, das lideranças, mas ele assumiu no dia 1º de janeiro e ele continua essa aliança. Como o senhor bem destacou no início, ele não é evangélico, não é protestante, ele é assumidamente católico, a sua esposa, sim, é evangélica, mas se ele fosse tal qual a maioria dos políticos, ele teria o mesmo comportamento. Me elegi, agora vou seguir minha vida. Mas mesmo depois de eleito, tomou posse, você vê que ele continua, mesmo não tendo a fé evangélica protestante, mas eu acredito, como disse o pastor Jair, a atitude dele é louvável, eu acredito que ele é um homem de fé, é um homem que teme a Deus. Agora a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Tomara a Deus que eu não esteja enganado. Nem você, nem 58 milhões de brasileiros. Pastor Douglas, nós vamos para o intervalo, mas eu quero deixar aqui um assunto para a gente ir pensando, né, durante o intervalo. Há um tempo atrás tinha uma máxima de que cristão vota em cristão. Mas eu queria a opinião de vocês. E se, na caminhada de vocês, na comunidade de vocês, vocês descobrem um sujeito que é bom pai, bom patrão, bom pagador, chefe de família exemplar, e ele é candidato. E aí? Vocês acham que há algum problema
da igreja apoiar um camarada que não tem a religião evangélica, mas que tem conduta, caráter, com bom comportamento? Há algum problema nisso? A gente volta depois do intervalo para discutir. De volta com o Debate em Ação, pastor Douglas, pastor Jair, pastor Cleiton. Pastor Douglas, deixei no intervalo uma pergunta. E aí, o senhor fique à vontade, até para se abster. É possível a igreja votar numa pessoa que seja exemplar como cidadão, sem mácula e mesmo não sendo evangélico? Sem dúvida, durante muito tempo, no nosso meio evangélico, foi divulgada essa máxima de que cristão vota em cristão. E durante muito tempo, nós cristãos votamos em cristãos e tivemos algumas decepções. Quem não lembra do deputado federal que foi presidente da Câmara nesse pleito passado, né? E foi uma vergonha, um escândalo. Então, durante muito tempo, essa máxima cristão vota em cristão. Eu creio particularmente que, num primeiro momento, a gente deve buscar um candidato em nosso arraial, em nosso meio. Não havendo esse candidato, não havendo alguém em nosso meio com as características que o pastor acabou de falar, não vejo nada de equivocado em nós vermos um candidato da comunidade, como você bem disse, bem descreveu, com caráter, pai de família, cidadão exemplar, que possa representar os interesses da sociedade. Porque nós temos que entender que não é somente os interesses dos cristãos que são defendidos, seja numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso, mas o interesse da sociedade em geral. Então, nós clamamos por justiça social, nós queremos o bem de todos e não só de nós cristãos. Então, eu parto daquele princípio de Paulo, primeiro os domésticos da fé. Em não havendo, não vejo nada demais, e o pastor Cleiton falou ainda há pouco, nós, e o pastor Jair também, nós elegemos um presidente católico, cristão católico, não evangélico, mas entendemos que entre ele e o outro candidato, ele representava mais a nossa ideologia, o interesse nosso. Então, da mesma forma, seja um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador e até um presidente, desde que tenha um bom testemunho, uma vida digna diante da sociedade e se pareça com os padrões da palavra de Deus, eu não vejo nenhum problema. Apesar que o Lula, por 2 vezes, e a Dilma também por 2 vezes, ou 1 vez e meia, foram votados pelos evangélicos com uma agenda pró-gay, pró-aborto e aquilo que a gente descobriu depois, pró-corrupção. Pastor Jair, o senhor votaria no Haddad se ele se convertesse? Olha, você fez uma pergunta aí para mexer com a minha cabeça, né? A Bíblia diz... Aliás, tem 7 meses que nem o Haddad, nem a Manuela vão a uma missa. Eles foram a uma missa perto da campanha. Já fazem 7 meses que eles não aparecem numa missa. Quem sabe eles de repente se converteram, né? A Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus, tá? Que ele transforma a vida dela, ele é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O que era velho já passou. Sou sincero. Se ele aceitar o Evangelho, der testemunho disso, eu sou capaz de votar nele, sim. Quer dizer que se o Palocci aceitar Jesus hoje, ele vira ministro da Fazenda do senhor.
Não, aí também é exagero. O ministro da Fazenda é exagero. Essa aí também não, né? Aí pegou pesado, né? Porque aí existe toda uma campanha, existe todo um processo. Eu sou cidadão, tá? Eu gosto de exercer a minha cidadania. Tá? Eu com certeza ia escolher aquele que dentro dos meus princípios seria o melhor. Maravilha. Pastor Cleiton, a gente fez essa brincadeira para descontrair, não foi casca de banana não, tá, pastor? Mas mesmo assim, acreditando na questão, porque nós acreditamos que consegue ser nova criatura, mas a gente sabe que, por exemplo, como é difícil, eu vou dizer isso a nível de igreja, para a gente ter uma noção. O tesoureiro, tem um amigo meu, pastor, que teve um problema com o tesoureiro, me convidou, o tesoureiro era policial, ele não sabia como agir, e ele descobriu que o tesoureiro fazia desvios na tesouraria da igreja. Na hora de pagar os boletos da igreja, ele dava um jeito de pagar os dele também. Então, tomou-se uma atitude, reunião, e ele acabou confessando. Ao término da confissão, ele confessou para o ministério da igreja, pediu perdão, dobrou os joelhos, né, oraram por ele, se propôs a ressarcir a igreja, e aí, em seguida, ele foi comunicado de que ele não era mais o tesoureiro. E aí, irmão, viu-se que aquele homem, né, ficou muito bravo com os crentes, porque vocês não me perdoaram, vocês não acreditam que eu estou mudando de... Não vou roubar mais, mas ninguém quis. O pastor até propôs o ministério, não teve um que votasse pelo... Ele acabou saindo da igreja. Supondo que ele apareça na sua igreja, se ele chegou um camarada bom lá, vou colocá-lo como tesoureiro. Eu que participei da reunião, né, digo assim, olha, você pode colocá-lo como chefe de tudo aí, secretário de tudo. Agora, tesoureiro, ele teve esse problema assim. O que você vai dizer para mim? Vai depender, o pastor, do testemunho dele pós-conversão. Você é crente demais, pastor. Agora, você é mais crente do que eu. Pastor Martim, agora dentro da pergunta... Na tesouraria você colocaria de volta? Vai depender, eu não estou dizendo que eu vou colocá-lo, vai depender de... Judas, tesouraria... Não basta apenas também dizer que é cristão, né, que é convertido. Agora, dentro da sua pergunta, no segundo bloco, aquele slogan, né, cristão vota em cristão. Não, o pastor Douglas, ele afirmou, eu gosto da afirmação dele porque nessas últimas eleições, principalmente na eleição presidencial, boa parte dos evangélicos, e isso não só no estado do Rio, em todo o Brasil, boa parte dos evangélicos votou em quem? Jair Messias Missionário, que não é evangélico, como falamos no bloco anterior, ele é católico. E nós tínhamos, se nós seguíssemos essa visão de evangélico votando em evangélico, nós tínhamos até, dentro dessa visão, duas possibilidades. Um cristão mais fanático, ortodoxo, que era o Daciolo, e uma mais em cima do muro. A melancia, verde por fora, vermelha por dentro. Exatamente. Então, baseado nessas últimas eleições, principalmente presidencial, eu acredito que os evangélicos estão com a mente mais aberta. Mesmo tendo duas opções de evangélicos, um mais loucão e a outra que... é uma crente meio estranha, né? Em cima do muro. Pró-aborto. É difícil você aceitar quer fazer um plebiscito. Meu amigo, se você é a favor da pena de morte, aí você, como candidato, tem que dizer logo sim ou não. Não, eu vou fazer um plebiscito. Não dá. Quer agradar todo mundo. Então, eu acredito que a igreja, hoje, ela tem um entendimento maior, mais amplo em relação a isso. Se não... nós iríamos, não, Daciolo, ele prega contra o pecado, ele fala línguas estranhas lá na Câmara Federal. Ele vai para o monte em vez de fazer campanha. E nós seguimos a opção de votar em um católico, que embora fosse católico, é mais conservador do que alguns cristãos como a Marina, que ficava em cima do muro e ele tinha posição... mas tem coisas piores do que a Marina. Se a gente pegar esse mundinho gospel da gente... se a gente pegar essas igrejas, se a gente pegar um grupo principalmente neopentecostal, você encontra coisas piores. Piores do que o camarada ir para o monte, ficar falando língua, dizendo que vai ser, que Deus revelou para ele que vai ser presidente. Pior até do que a Marina. Porque, na verdade, a Marina, a gente até questiona. Poxa, será que é mesmo? Fez isso por política? Agora, tem gente aí com igreja 10, 15, 20 anos. Esse mundinho gospel é complicado.
Se a gente levar por esse padrão, a gente tem gente aí, por exemplo, recebi um jovem que ele rejeitou a orientação do pastor dele. O pastor dele, muito liberal, recomendou, ele foi conversar com o pastor, que ia ficar noivo, já namorava uma menina há 2 anos, o pastor falou assim, não, noivo agora não, você já fez o test drive? O rapaz, em vez de aceitar, e ele era mais novo do que o pastor dele, em vez de aceitar aquilo, ele achou um absurdo. Ele e a noiva pegaram nem pegaram carta, abandonaram a igreja. E ele disse que ele foi conversar com outras pessoas, não era uma brincadeira do pastor, era uma posição do pastor. Então a gente consegue entender hoje, isso é um pinguinho no oceano das muitas barbáries que nós encontramos nesse mundo chamado gospel, né? Porque depois que se tornou gospel, uma coisa ficou, né? Importamos o nome americano, mas importamos algumas bizarrices da América também. Vamos para o terceiro bloco, e agora no terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho mais daquilo que era a ideia do programa. Aquela foto do presidente de joelhos orando com o Onyx Lorenzoni, o Onyx, como queira, Lorenzoni, ao lado dele. O Lorenzoni até dizem que estava com a cara no pó, né? E o presidente lá de joelhos. E aí, na concepção de vocês, é fé ou marketing? A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com o Debate em Ação, aqui com o pastor Douglas Freitas, pastor Jair Miguel Arcanjo, pastor Cleiton Lucas. Mas vamos falar um pouquinho rapidamente aqui. O pastor é casado com a Daniele Freitas, que é palestrante também, é professora, trabalha com congresso de mulheres, não é isso? Sim, a gente está casado há 23 anos, vamos fazer agora em dezembro 23 anos, temos 2 filhos. A pastora Daniele, minha esposa, ela ministra para mulheres também, é professora, pastora e uma grande serva de Deus. Isso é uma coisa de apaixonado, né? Se deixasse, ele terminava o debate. E pastor Jair, quem é a chefa lá? Quem é que manda no seu coração? Quem é a sua dona? Manda no coração e manda na casa. Que maravilha. Regina Selle, também ministra, palestrante, uma grande mulher de Deus há 25 anos. Que bênção. Cleiton Lucas, manda muito aquela senhora, a pastora Vera Nordestina, Maria, né? Pernambucana. Nordestina, pernambucana, pregadora do evangelho, pentecostal. Pastora Vera Maria, na última quarta-feira completamos 15 anos de feliz matrimônio. Que bênção. Beijo, meu amor. Que fez a média dele. De volta, então, depois desse momento light, porque agora vai ser pedreira. Na sua concepção, fé ou marketing? Aquela foto, a foto. Não estou questionando a ação, porque eu não conheço o coração. Mas se deixar fotografar aquela mídia toda, porque tem aquele momento seu de comunhão com Deus, mas aquilo ali é fé ou marketing? Então, vamos analisar. Eu recebi a foto nos grupos de pastores do WhatsApp, que eu faço parte. Eu vejo o pastor, o presidente Jair Bolsonaro, um homem temente a Deus. Se ele vai a um culto, se convidam para uma oração, ele aceita a oração, sempre fazem oração por ele, mas a gente também observa que há um marketing também. Tem pessoas ali que tiram uma foto para mostrar que o presidente esteve na sua igreja, para divulgar. Pode-se ter alguém também da equipe do próprio presidente, da assessoria de imprensa, que também queira fazer um marketing. Os evangélicos, na sua maioria, são alinhados ao presidente. É importante o presidente ter também os evangélicos ao seu lado para conquistas a nível nacional. Então eu vejo os dois lados. Não questiono a sinceridade do presidente em receber uma oração.
mas que hoje está havendo um marketing, um sensacionalismo no nosso meio cristão. A gente está vendo aí vários pastores, apóstolos, bispos, missionários. Eu vou fazer uma campanha de 21 dias de oração no monte e ficam filmando. Parece que a campanha não terminou. Exatamente. E acaba uma campanha, entra outra, outros que vão entrar num jejum de Daniel. Então, indo na contramão do que a palavra ensina, pois Jesus falou que quando nós orássemos ou jejuássemos, nós fizéssemos em total comunhão com Deus, em intimidade, em secreto, né? E nosso Pai nos recompensaria publicamente. Então, muita coisa hoje está sendo feita na contramão da palavra de Deus. Então, é importante a gente voltar às origens. Pastor Jair, não tem endeusamento, não? Nesse momento, em relação ao presidente. Volto a dizer, votei, fiz campanha. Hoje não tem como você dizer que, né, de vez em quando alguém é pego. Fulano de tal está dirigindo o departamento tal, foi nomeado não sei quem. Aí o pessoal vai lá no histórico dele, ele apagou, mas não tem jeito. Busca no Face, descobre que ele fez campanha para outra, ou que tinha uma ideologia, e ele acaba sendo arrancado fora. Então, eu não tenho como negar que eu fiz campanha para o Jair Bolsonaro, votei, gosto dele, gosto dos filhos, eu tenho uma proximidade com o Flávio, chamo o Flávio de Flavinho, porque conheço há alguns anos, não tenho vaga no governo, não tenho nada no governo, não pretendo ter nada. Então, tenho a liberdade de poder chegar aqui e dizer, primeiro, como profissional de comunicação, como jornalista, ter a minha opinião, mas também como pastor. Eu tenho uma preocupação. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. Pastor Douglas, no outro bloco, falou sobre o ex-presidente da Câmara e que transitava livremente pelas igrejas e que aparentemente tinha um bom serviço. Aliás, uma das derrotas do grupo pró-aborto foi porque ele foi para dentro, matou no peito, brigou, lutou e venceu. O aborto não conseguiu vencer em 2010 graças a uma ação muito enérgica do Eduardo Cunha. Ponto. Ele era um bom deputado. O problema é o que ele fazia por trás de tudo isso. E muita gente que defendia, que gostava do Eduardo por causa da posição pró-vida, pró-família, acabou se ferindo, se machucando, se magoando. E aí a minha preocupação é, homem é homem, Deus é Deus. A Bíblia fala de um que não deu glória a Deus e acabou expirando. Não há um endeusamento hoje com o excelente presidente da República, homem, Jair Bolsonaro? Eu acredito que sim. Eu me preocupo com uma coisa. Ele é um ser humano. Ele é um homem, como todos nós somos. Sujeito às mesmas paixões. Sujeito às mesmas paixões ou ainda mais. Porque ele não professa a nossa fé. Ainda de ser cristão, ele tem uma mentalidade diferente da nossa em alguns pontos. Então, nós corremos o risco de ter uma grande decepção. Nós temos que fazer uma coisa que o pastor Douglas disse, que eu acho importante também, é orarmos pelo nosso presidente. Tá? Não importa o que foi feito pelas campanhas, quem perdeu, quem deixou de perder, mas ele é um ser humano. E pode ser que aconteça alguma coisa que nos cause decepção. Então, nós temos que orar por ele para que realmente Deus honre a quantidade de evangélicos que votou nele e que ele seja realmente direcionado por Deus. Eu postei no meu Face uma coisa lá. Eu não aceito no meu Face palavrões, difamações de qualquer autoridade que seja, ainda que ela esteja errada. Mas enquanto ela é autoridade constituída, merece respeito e são dignos disso. Quem postar isso no meu Face será excluído, banido e a postagem vai para o espaço. Então eu acho que nós precisamos ter a nossa posição de cristão, sim. E quanto a uma coisa que eu achei interessante, na verdade, quem não quer tirar uma foto do presidente? Quem não quer? Quem não quer, quando ele chegar na igreja, orar por ele? Todos vão fazer isso. Eu acredito até que não seja um marketing dele. Não seja. Ele não precisa mais disso. Ele já é o presidente, ele já preside. Não precisa. O que ele precisa
é ser um bom presidente. Maravilha. Pastor Cleiton Lucas, dizia o Nelson Rodrigues, que foi um jornalista que gostava de frases que toda unanimidade é burra. E aí a minha preocupação, já diz da preocupação, mas também é o seguinte, eu tenho muita preocupação com um negócio chamado apoio incondicional. Porque nesse momento ninguém da liderança evangélica está tocando no assunto. A Bíblia não diz que feliz é a nação cujo presidente é do Senhor. Não. Feliz é a nação que reconhece, cujo Deus é o Senhor. Poderia ser um pastor que estivesse na presidência da República. A questão é, feliz é a nação cujo Deus, a nação que se curva, e aí não tem nada a ver com um homem. Mas ele tem um posicionamento, até o momento, digno, correto, procurando honrar o que ele sempre falou, porque na verdade não eram propostas, era um modo de vida dele, era o que ele encarava, então tá lá. Mas a minha questão é, apoio incondicional, eu nunca vi em lugar nenhum. Aliás, nem a gente que está no ministério há muito tempo, a gente que pastoreia, não tem um pastor que diga assim, eu tenho o apoio incondicional da minha igreja. Porque apoio incondicional significa o seguinte, faz o que quer, pastor Douglas. O senhor não tem limites. E eu vejo os evangélicos agindo dessa maneira. Tem uma tietagem, e essa tietagem se transforma, ou pode se transformar, pelo menos no entendimento de um apoio incondicional. Quero destacar a palavra. Você não teme esse chamado apoio total e irrestrito dos evangélicos ao presidente, não? Fazendo também uma colocação, esse apoio incondicional também pode gerar idolatria. Porque, na verdade, como foi destacado aqui pelos pastores, é um ser humano. Nós o elegemos, nós o apoiamos, oramos por ele, só que ele não é o Messias propriamente dito. Nossa esperança é o verdadeiro Messias, é o Cristo, é Jesus. Então, com certeza, esse apoio incondicional é perigoso, porque ele, sendo ser humano como nós somos, ele é passivo de erros. E o perigo do apoio incondicional é que com a mesma paixão com que defendem, também pode ser um tiro no pé. Porque essa turba contrariada ou decepcionada, não por ele, porque na verdade a gente não pode exigir nem esperar Exatamente. tanto dele, porque ele é um homem, apenas Exatamente. um homem. Mas isso pode gerar um problema. Eu conheço gente que começou o governo com 70% de aprovação. Nós temos, bem perto da gente, uma política que terminou o primeiro mandato com 79% de aprovação, se elegeu com um braço só, nadando com um braço só, se reelegeu. E ao final do mandato, a coisa complicou. Hoje luta para boa pessoa, mas luta para voltar à política. Agora, vamos dizer assim, ela é culpada de tudo? Eu acho que a gente tem culpa também por ter dado, de alguma maneira, ou ter colocado muita paixão no negócio. Agora, muita gente que caminhou, muita gente que endeusou, que levou para o público, que levou para a igreja e que teve benesses no governo dela, hoje vira as costas. Não há esse risco também dessa turma se decepcionar e se voltar contra, desse índice de popularidade hoje se tornar um absurdo de rejeição? Com certeza. Porque o povo fez isso com Jesus. O povo que entrou em Jerusalém gritando Hosana, Hosana ao filho de Davi, mais à frente estava dizendo o quê? Barrabás. Vocês não têm medo, pastor, dessa... Nós precisamos separar as situações. Como já foi bem falado aqui, é um ser humano, nós elegemos, votamos nele, temos expectativas boas com relação a ele, mas é um ser humano, e como todo ser humano é falho. E nós não podemos radicalizar e concordar com tudo que ele faz, defender todos os seus pontos de vista, todas as suas atitudes, não. Tem coisas que nós não concordamos e temos que ser claro com relação a isso, para que evite esse perigo, bem falado pelo pastor Cleiton, de virar uma idolatria. Então, precisamos entender que ele é falho, não podemos concordar com tudo, não podemos criar uma expectativa de perfeição, perfeito só Jesus.
Jesus, ele é a perfeição. Então, não podemos ir para esse extremo, porque você já citou aqui e já vimos casos anteriores, e isso se volta contra nós mesmos cristãos. Candidato que os cristãos apoiavam, que idolatravam, olha aí agora, isso acaba se voltando num testemunho ruim contra nós mesmos. Então temos que diferenciar. Não vamos concordar com tudo, não vamos aqui gerar uma idolatria, em hipótese alguma. Elegemos ele, votamos nele, temos expectativas, mas não concordamos com todos os atos e todas as atitudes dele. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe do Watergate, que foi um escândalo americano. O Nixon era amado. O Nixon era amado pelo povo americano, pelos evangélicos. Ele tinha alguns conselheiros. Ele tinha um conselheiro chamado Charles Colson, que ficou preso. Nesse escândalo todo, tem um pastor, conselheiro dele, no gabinete nomeado, que vai para a cadeia. Tem um livro que o Charles Colson fala. Ele fala, inclusive, sobre a vaidade. Ele fala sobre o pecado dele, que o leva a cometer um monte de erros por causa da vaidade. Então, se a gente já viu esse filme na América e em outros lugares, com presidentes que foram amados, venerados, e que, por um tropeço, e todo homem pode tropeçar. Isso a Bíblia fala a nível espiritual. Quem está em pé, cuide. Mas tem uma outra coisa que é a minha preocupação também, e é esse viés. Eu falei do Nixon, mas uma das coisas, o Colson no livro que ele fala, o Charles Colson, que ele fala sobre vaidade, ele fala sobre um momento em que você não aceita conselho de ninguém. O Charles Colson foi procurado por um pastor mais velho do que ele, que tinha sido mentor dele, e ele não quis ouvi-lo porque naquele momento ele achou que era dor de cotovelo. O discípulo tinha chegado num patamar maior do que aquele velho ultrapassado, aquele velho invejoso. Depois quem vai visitá-lo na prisão é o velho invejoso, dizendo: se você tivesse me ouvido, meu filho, me dói as suas algemas. A questão é, o homem perde o limite à medida em que ninguém diz para ele determinadas verdades. Porque todo mundo está no mesmo bar, está dando certo, está dando certo, está dando certo. O grande perigo de uma nação é quando tudo está dando certo. Pastor Jair, e aí? Na verdade, esse cuidado tem que ter. E uma das coisas que nós observamos, eu sou muito detalhista com algumas coisas. E ele precisa, e um presidente precisa de alguém que aconselha ele até certos momentos não falar algumas coisas. Não soltar a voz algumas coisas. Porque ele tem um ímpeto militar, tá? Tem a parte humana dele que, sem querer, ele solta ela, né? E a vaidade, ela é muito séria, sabe? Quando a vaidade de estar no poder, de poder mandar e comandar, é perigosa demais. Eu sou obrigado a ressaltar o Congresso, tá? Na opinião deles que tiveram que iam limitar algumas coisas que o presidente iria fazer e algumas leis que ele queria jogar para fazer vigorar. Então eles queriam limitar ele. E eu entendi. Nesse ponto foi louvável, porque o poder, ele tira o raciocínio das pessoas. O poder não tem limites. Então, esse que é o perigo do viés do poder. Então, ele pode correr esse risco, sim. Então, por isso que eu vou voltar a frisar no que eu disse. Precisamos de orar pelo presidente. Independente de ser o Bolsonaro, poderia ser qualquer outro. Essa parte é perigosa. Pastor Cleiton, eu vejo que há um patrulhamento sobre qualquer pessoa que tenta dizer alguma coisa ao presidente ou sobre o presidente. Vou te dar um exemplo. O deputado federal Ottoni de Paula Júnior, ele foi massacrado na mídia porque votou contra o projeto que deixava o COAF com o Moro. Mas era uma questão de opinião dele. Eu conversei com ele por telefone, eu converso com dois, não sou importante não, mas eu converso com alguns deputados, né? O Sóstenes Cavalcante, o Ottoni, eu consigo conversar com eles ainda, eles sempre falam comigo, me atendem. Não é eles que ligam para mim, sou eu que sou mala mesmo. E ele me disse o seguinte: na minha visão, o COAF na Fazenda com o Guedes é do governo Bolsonaro.
Indo para o Moro, era do governo. Ele falou, eu acho que o Moro é muito mais polícia. E o COAF não tem um papel de polícia. Isso era uma questão dele, de raciocínio dele. Então, não tive nada com ninguém. Na minha convicção e na minha autonomia, sendo Bolsonaro, eu achei que se dissesse assim, tira o COAF e manda para a Venezuela, ou tira o COAF e coloca com a oposição, tira o COAF e deixa na mão do Maia, aí, não. Mas era simplesmente tirar de um setor do governo Bolsonaro e colocar no outro setor. Ele, na visão dele, o Moro tem poder de polícia, é um ministério que tem que enfrentar narcotráfico, que tem que enfrentar mafiosos, e aquilo ali é uma questão de... o COAF é um órgão muito técnico, e nada melhor na cabeça dele do que o Guedes. Ele vota... No outro dia ele estava sendo massacrado, chamado de traidor. Eu estou levantando esse ponto para você entender o seguinte. Temos os fanáticos do PT, temos aquela turma que não pensa, mas infelizmente a gente está vendo uma coisa, a extrema esquerda, e a gente está vendo um negócio complicado que é chamada extrema direita. Eu estou dizendo o seguinte, nosso programa hoje, se alguns desses da extrema começarem a, daqui a pouco tá pedindo para não compra mais a Veja, não veja mais o canal, porque assim, não vota mais nele, quando na verdade é opinião. Ninguém pode criminalizar a opinião. Quem criminaliza a opinião é ditador. Ditadores você não pode pensar. Volto a dizer, estou falando isso, não recebi nada do Ottoni para falar. Ele nem sabe que eu estou falando isso. Mas eu tinha que respeitar a opinião. Depois que ele conversou comigo, ele falou, Martinho, eu não fui bem entendido. Eu tenho o direito de ser Bolsonaro e não concordar com todo mundo. Lá não tem que ser assim, massa, vota todo mundo em bloco de olho fechado, não pode pensar. Eu não gosto disso. Eu tenho medo desse tipo de condução. Isso é patrulhamento, isso é ideologia, isso é coisa de esquerda ou de direita, mas da direita radical, porque a gente hoje pensa num governo que radicaliza contra as coisas erradas, mas não pode radicalizar contra o cidadão que está do seu lado. Está do meu lado, tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Não é só fazer o que eu quero, tem que ser do meu jeito. Eu estou vendo uma série na Netflix que fala sobre isso, a manipulação. É uma série americana que fala sobre manipulação. As coisas dentro da política eram o tempo todo, isso dentro dos Estados Unidos, o tempo todo manipulado. Nada acontecia sem um propósito. Você não teme isso, essa manipulação, o patrulhamento, até mesmo contra a gente que está no mesmo time? Com certeza. Nós acompanhamos nos grupos de WhatsApp dos pastores essas críticas ferrenhas ao nobre deputado Ottoni de Paula Júnior. Eu penso o seguinte, se ele votou contra o COAF ficar com o Moro, eu acho que a pessoa, antes de criticá-lo, de julgá-lo, de condená-lo, precisa saber o motivo. Fazer como eu, pegar o telefone e ligar para ele. Fazer uma análise. Ainda que não tenha esse contato direto, procure saber com a assessoria. Antes de você ser influenciado por terceiros, às vezes, que quer ver o mal do deputado, do companheiro, e usa aquilo ali para atacá-lo. Mas olha só, o medo isso não é uma questão pessoal, não é uma questão contra o Ottoni de Paula, é uma questão de fanatismo pelo presidente. Exatamente. Entendem o perigo disso? Votou contra o COAF ficar com o Sérgio Moro, automaticamente na mente deles, né? Está contra o traidor do presidente. Mas o COAF saiu do governo? Sairia, não sairia do governo. E na cabeça dele é muito mais quem é técnico, quem entende daquilo ali, na cabeça, mas não pode pensar. Esse não é um perigo. Pastor Douglas, quando você, cidadão, não deixa você pensar, não se caminha para um regime totalitarista. Perfeito. É claro isso. Todos nós temos direito de pensar, de refletir, de fazer as nossas escolhas. O próprio Deus, na sua palavra, ele deixa ali claramente mais os mandamentos, as ordenanças que não são pesados, mas em momento algum ele nos obriga. Quando deu a ordem a Moisés, quando deu a lei a Moisés, escolham bem. Ele relatou as bênçãos de quem obedecesse e as maldições, as consequências de quem desobedecesse. No final ele ainda fala, escolha
as bênçãos para que vocês sejam bem-sucedidos. Então, há um perigo, como você bem colocou, nós vivemos um radicalismo, um extremismo de esquerda e agora nós estamos correndo o risco de viver um radicalismo, um extremismo de direita. Claro que nós somos de direita, mas nós temos que ter o equilíbrio, temos que saber respeitar as opiniões, as escolhas, o porquê da pessoa fazer aquela escolha, votar aquele projeto, porque nós primamos pelo equilíbrio. Senão, nós vamos viver um estado totalitário. Pastor Jair, durante muitos anos a Irlanda viveu uma guerra entre protestantes e católicos. Mas quando você pega a base histórica, morte, coisa violenta, absurda. Quando você pega a razão, onde começou a celeuma, onde começou a briga, com a razão, você para, eles criaram no meio do caminho um monte de razões que escondiam a verdadeira discórdia. A discórdia era tola. A discórdia era só de um ir para um lado e para o outro, como aconteceu com Barnabé e com Paulo. Simplesmente houve uma discussão, não dá para andar. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo, um para um lado, mas não. Transformam isso em briga. Essa coisa não pode dividir também até mesmo o país, porque o outro lado tentou. A esquerda tentou, era nós contra eles, eles contra nós. A gente não pode ter esse mesmo extremo. A gente não corre esse risco, já está caminhando para ele. Tá? Se você for analisar as posições políticas, as posições até do próprio povo, está acontecendo isso. Voltando até a primeira pergunta que estava falando aqui o pastor Douglas, interessante, o direito de não escolher e o direito de não pensar, tá? Foi a causa da reforma. Martinho Lutero, quando ele foi estudar filosofia, e a filosofia escolástica que ele aprendeu foi a de Aristóteles, que era o direito de pensar, analisar, buscar, ler. Isso afetou ele, a cabecinha dele, ele largou a sua faculdade e isso influenciou na sua vida monástica e na sua vida sacerdotal. Então essa questão de escolha e de decisão é antiga. A Renascença, o Renascimento, ele veio influenciar o ser humano com o seu direito de escolha, direito de busca, de decisão, de ver o que é melhor para ele ou não ser. Então a direita, nós corremos esse risco sim, de achar que aquilo que eles querem tem que ser isso. A minha posição é essa. Realmente corremos esse risco sim. O presidente é uma boa pessoa. Até aqui tem se mostrado. Boa pessoa, bom caráter, cheio de bons propósitos. Pastor Douglas ressaltou isso, bons propósitos. Pastor Jair também. Mas eu às vezes sinto falta daquela valorização de equipe. Porque a gente só fala hoje de dois ministros, Moro e Guedes. Fala-se um pouquinho agora no da educação, fala-se um pouquinho no do turismo e fala-se um pouquinho naquela mulher, porque ela também vamos falar a verdade, ela é uma luva ali, que me perdoe, o Magno Malta, que foi o candidato, eu acho que lá atrás, em algumas situações, ele perdeu a condição, mas eu acredito que Deus tinha Damares para ali. Não tem jeito. A Damares é aquilo que a gente precisava naquela posição. É a mulher que é a mãe dos índios, é a mulher que briga por mulher. Mas eu sinto falta. Cadê o restante da equipe? O país não é tocado só com o presidente. Ele é o chefe, ok. É o comandante, é quem escala, sim. Mas o outro presidente que a gente teve um holofote muito grande sobre ele, só aparecia ele e a Zélia. Ele, a Zélia e um outro lá que era, me esqueci o nome dele agora, que era amante da Zélia. No mais, os outros ministros você não lembra. O Ceni Guerra foi da saúde, mas tudo era focado no Collor de Mello. Longe de mim, eu não estou de maneira alguma, que eu não quero ser apedrejado, eu não estou comparando. Lógico que o Collor não tem nada a ver, mas a gente tem que aprender com os erros. Como é que você vê essa coisa de ser tão focada no presidente em 2 ou 3 ministros? Realmente o foco é fora o presidente, o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Já se viabiliza, já se pensa na ideia que terminando 4 anos, reeleição aparentemente, a não ser que aconteça uma tragédia, reeleição aparentemente garantidíssima
inclusive com possibilidade hoje dos verdadeiros institutos de pesquisa não ter segundo turno. Não teria hoje candidato para o Bolsonaro. E aí já se pensa em Moro para dar continuidade, para ter aí 16 anos de direita. Alguns até dizem que o motivo é a questão da redução dos ministérios também, porque houve uma redução. Mas eu acho que não, acho que realmente, de todos os ministros, só 2 se destacam. Nem no governo Lula havia isso, né? Geralmente havia um destaque para o ministério, para os demais ministros. Até porque muitos deles eram também envolvidos com a corrupção. Mas você tinha nome, pasta, Sim. Publicidade específica, entrevista específica. Hoje as pessoas querem perguntar ao Bolsonaro ainda, mesmo sendo Guedes, o cara que provou ser bom, não só bom de economia, não só como economista, mas também Debate, bom de né? diálogo, de Debate. debate, de coragem. Mas os caras ainda querem perguntar sobre economia. Jornalista ainda pergunta de economia, porque ele dá, de alguma forma, essa coisa, esse transparecer de que, assim, atenção, falem comigo, tá com algum problema? Quando, na verdade, a gente sabe que não é assim. Tem um também que tem se destacado, né? O que é o porta-voz, né? Que aí parece que já começa uma implicância, os filhos parecem que sentem ciúme. Aliás, mais do que os ministros, os filhos aparecem, principalmente o Carlos, né? Aparece muito mais do que os ministros. No último bloco, no quarto e último bloco, eu tenho uma pergunta surpresa para vocês, não vou adiantar, mas é quente, respirem fundo, orem ao Senhor, peçam direção ao Espírito Santo. A gente volta rapidinho depois do intervalo. De volta no nosso debate em ação, e eu prometi para vocês, pastor Douglas, pastor Jair, pastor Cleiton, que eu iria fazer uma pergunta daquelas assim, para ir na canela. Bem, estamos falando do presidente Jair Bolsonaro, presidente que nós admiramos. Eu posso até dizer que ele é um presidente amado pelo Brasil, pela nação. Aliás, agora em Vitória da Conquista, na inauguração do aeroporto, o governador do estado disse que ele estava com medo, fazendo declaração de que não tinha polícia, estava com medo, porque era um homem já com uma rejeição crescente na popularidade dele, e quando ele desceu lá no aeroporto, o que a gente viu foi exatamente o contrário. Eu não conheço esse índice de rejeição. Posso dizer para vocês o que disse num dos nossos blocos, é que se a eleição fosse hoje, se tivesse uma eleição hoje, uma reeleição para presidente, não haveria candidato. Quem entrasse, ele ia entrar porque o partido tem que fazer o Alckmin não, mas o Dória, né? Eu acho que o Dória se prepara para daqui a 8 anos, porque sabe que não dá. Mas, mesmo assim, eu quero fazer a pergunta, até essa nossa introdução, a seguinte pergunta. O Bolsonaro é bom, o Bolsonaro está fazendo um bom governo. Eu acho que 6 meses, a gente não tem aqui a presunção de fazer uma variação do governo dele, porque a gente não fez um programa específico para isso, mas a gente tem 6 meses sem roubo. Eu acho que é grande vida. Não fez nada, amigo, só em ter estancado a sangria que estava acabando com esse país, estancou a hemorragia, o paciente pode sobreviver e a gente percebe que há um respirar. O paciente está saindo do coma. Mas quem vai dizer, e eu não vou citar aqui, quem quiser oferecer, quem quiser dar a sua primeira opinião aqui, quem vai dizer para o Bolsonaro que é gente boa, bom marido, bom pai, brincalhão, a gente se amarra nas respostas dele, pegou o jornalista francês, põe na lata quando quis falar da Amazônia Mundial. Vocês não cuidaram da floresta de vocês? Vocês querem ensinar? A Amazônia é nossa, não é de ninguém, não. Fantástico, mito, show. Mas quem vai dizer para ele que, apesar de tudo isso, se ele não confessar Jesus como Salvador, pode ter sido o melhor presidente?
ele não vai para o céu. Quem tem coragem de dizer isso para ele? Quem vai dizer para o presidente? Agora é a alma do homem Jair Messias Bolsonaro. Vocês acham que alguém vai perto dele? Eu não estou dizendo vocês, é uma análise, alguém perto dele, os pastores que estão perto, os pastores que estão conseguindo chegar. Silas Malafaia, Magno Malta e tantos outros que estão próximos. Alguém tem coragem de dizer para esse homem, no auge do poder, se não se converter, de igual modo perecerás. Quem quer ser o primeiro nessa casca de banana, que não deixa de ser verdade? Eu estou usando Bíblia. O homem mais fantástico do mundo, se ele não reconhecer que é miserável pecador, pode ter feito as coisas mais grandiosas. E agora? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Vamos pela ordem? Pastor Douglas. Agora, eu falei que o negócio era na canela. Vamos lá, então. Quem vai ser? Um homem, um servo de Deus, um pastor cheio do Espírito Santo, temente a Deus, que saiba da sua vocação, da sua unção, do seu chamado, para chegar e confrontá-lo. Um profeta. Um profeta, um homem de Deus que saiba do seu chamado, da sua vocação. Dentro da sua casa, do seu lar, eu creio que ele já tem a esposa dele, que é a sua companheira, que serve a Deus e que constantemente, provavelmente, deve confrontá-lo. Agora, o que nós já falamos aqui em outros blocos, o grande perigo é aquela situação de se aproveitar da popularidade do presidente, de estar ali junto e não haver o confronto. Então, se houver ali um homem de Deus mesmo, um servo do Senhor, um profeta, esse homem vai confrontá-lo. Pastor Jair, o risco da popularidade, do sucesso, dos aeroportos cheios, de ser carregado nos braços, não leva a uma dormência, não? Com certeza leva. Leva sim. Mas, analisando os comportamentos do presidente, é interessante que eu comecei a ler antes, né? O que ele andava fazendo antes, né? O trajeto dele até aqui. Algumas coisas que ele faz foi planejada. Algumas coisas que ele faz ou fez até chegar a candidato foi devidamente organizada, né? E ele foi lá no Rio Jordão e foi batizado nas águas do Rio Jordão, tá? Quem batizou ele nas águas, todo mundo deve saber, foi o pastor Everaldo, que tinha sido um candidato. Presidente do PSC Nacional. Isso, batizou ele nas águas e foram entrevistar ele. E falou, na verdade, esse batizar nas águas não é da denominação ou dos evangélicos. Qualquer um pode fazer. E ele quis fazer isso aqui. Então, na minha opinião, sou sincero, aquele ali foi marketing. Tá? Aquela descida das águas foi marketing sim. Tá? Então, o poder e todos os holofotes que estão em cima pode causar uma falta de raciocínio por achar que ele tem o poder nas mãos. Supondo, pastor Cleito, que ele continue sendo o que ele é, supondo que ele continue se mostrando um grande estadista, um grande homem, que ele termine o mandato, influencie, porque na verdade se ele fizer isso, ele marcou uma história, onde o país estava indo para um buraco, um segmento de esquerda muito maldoso, perverso, promíscuo. Basta ver as questões de livros e de ideologia para criança. Tudo, né? O presidente com dois homens se arrastando no chão, beijando na boca e ele rindo, achando maravilhoso o presidente anterior. Muda tudo, tem toda uma mudança de história. Você vê a base escolar, uma mudança completa. Mas você não acha que mesmo que ele vá ao fim da linha dele bem, não é uma covardia os homens que estão próximos a ele não dizer para ele que ele é apenas um mortal e que ele precisa de algo que é maior do que qualquer conquista, que é a salvação? No livro do profeta, na verdade, nós não sabemos. Talvez já acha até essa possibilidade, talvez ele já tenha sido até confrontado. Pode haver essa possibilidade, já que ele tem essa relação com muitas lideranças evangélicas, com muitos pastores, nós não sabemos.
Me perdoa, deixa eu atropelar você. Eu vivi nesse meio um pouquinho e eu tive a oportunidade de conviver com governadores. E naquele momento de sucesso desses governadores, hoje um deles é muito batido, está preso, mas no auge, os pastores quase que idolatravam pelo poder e pelas possibilidades que aquele homem representava para aquelas pessoas. E aí eu não via ninguém assim. Então o pastor Douglas, quando falou, né, e eu acrescentei a fala dele, na fala dele eu identifiquei profeta, um João Batista que não precisa de nada, que não teme ninguém, que não está ali porque entende que está ali porque Deus colocou ele naquela hora, como o Mardoqueu fala para Esté. Quem sabe Deus te colocou aí nessa hora. Um João Batista que com risco de perder o pescoço, porque é um risco de perder o pescoço, perder prêmio, perder posição, chegar e dizer abertamente. Agora, qual era a minha preocupação? Em todas as reuniões que você vai, o centro nunca foi Deus. Aí eu digo a questão da foto. Quem é o centro? Alguém tirou uma foto assim, vamos tirar a foto aqui, né? Vamos dizer que igreja é. Tiramos a foto da Bíblia, a foto do crucifixo, a foto da cruz, a foto é do presidente. O Onyx saiu porque estava ali naquele momento, ok? Mas a foto é do presidente. Os assuntos, as conversas. Quem sairia do rito, dos trilhos, para dizer para aquele homem assim, tu é pecador, precisa de Jesus? Na verdade, pastor Martim, causa-me... eu tenho esse pensamento, causa-me espanto ele ainda não ser convertido, porque ele já demonstrou que a ligação dele com o meio evangélico e com o próprio Deus não é por conta de um interesse eleitoreiro. A eleição passou, ele elegeu, se tomou posse, ele continua participando de reuniões, de cultos, enfim. Então causa-me espanto ele não ser convertido. Em Isaías, no livro do profeta Isaías, tem um texto que é ratificado em Romanos. Paulo ratifica esse texto, menciona esse texto do Antigo Testamento. Ele diz assim: como crerão se não há quem pregue? Talvez. Aí eu estou me lembrando do eunuco da rainha de Candace, que ainda não havia passado pelas águas e evangelizado por Filipe. O que te impede de ser? Lendo a Bíblia, mas ainda não tinha sido confrontado. Existe essa possibilidade. Então causa-me espanto o nosso presidente ainda não ser convertido. Talvez, em meio a toda essa liderança, não surgiu um profeta para confrontá-lo, para evangelizá-lo, para falar da sua vida espiritual. Um dos presidentes americanos, ele, no domingo à noite, ele pegava a família dele e quase que se disfarçava e ia para uma igreja assistir um culto. Sentava no último banco, ficava sem pompa. O acordo dele com o pastor, quando ele foi dizer que iria assistir os cultos, não me anuncie, não me divulgue, não me dê oportunidade, não me dê tratamento especial. Eu quero entrar no meu carro, terminou o culto, e ir para minha casa, porque aqui eu não estou como presidente. Eu sou um pecador que preciso da graça de Deus para me alimentar. Eu acho que talvez esteja faltando isso, porque, volto a dizer a você, vai num culto, vai um monte de gente, vai repórter, vai um monte... Acabou. Não vê. Ele tem ido de vez em quando está no Rio, na igreja Batista Atitude do pastor Josué Valandro. Mas quando ele chega, muda tudo. Eu sou amigo do Valandro. Mas quando chega, muda tudo. E qualquer um de nós talvez não tenha condição de não mudar por todo o aparato que o cerca. E aí, como é que a gente faz isso tornar, voltando àquela pergunta que eu falei, é marketing ou é fé? Como é que a gente dá espaço para esse homem também ter o seu momento particular numa igreja para ser confrontado pelo Senhor? Alguém consegue pensar nessa possibilidade? Como é que esse homem vai ter um tempo dele, vai ter um momento dele? Numa das reuniões que ele foi, não sei se foi no G20, não sei. Eu sei que ele foi pego andando à noite na cidade de Nova York. Acho que foi isso, foi em Nova York. O pessoal se espantou. Ele falou, não, eu queria sair com o filho, com os amigos, né? Os seguranças, ninguém de paletó, todo mundo bem solto. Sabe, talvez estivesse faltando para ele esta oportunidade também de cultuar, de congregar, de ouvir uma mensagem, de não ser o centro das atenções.
de estar no lugar onde alguém pudesse talvez até pregar sem saber que ali estava uma autoridade, um presidente tão venerado nesse momento. Quando ele chega, ele é o centro das atenções. Isso não prejudica, que não né? seja nem a adoração. Mas é complicado, pastor. É complicado, mas eu entendo o seguinte: se houver uma igreja que tenha um pastor, um homem de Deus, que entenda essa questão, não leve para o marketing, faça o culto normalmente, desenvolva o culto, pregue a palavra. No final de tudo, se quiser, vai fazer o apelo, aquela questão toda. Se quiser orar pelo presidente no final do culto, tudo bem. Se esse pastor, se essa igreja fizerem desenvolver o culto normalmente, como é o presidente, mas é um ser humano como outro qualquer. Se Deus te deu uma mensagem pesada, vá ouvir. O centro aqui é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para cultuar Jesus, independentemente da presença de presidente, governador. O centro aqui é Jesus. A pessoa mais importante é Jesus. Vamos continuar cultuando Jesus, buscando, adorando, glorificando, pregando a palavra de Deus e no final até fazendo um apelo. Agora, o que ocorre é que quando ele está presente, bem falou aqui o pastor Jair, né? Jair, né? Jair. Homônimo, né? Ele vira o centro das atenções. Aí querem, e muitos pastores, naquele afã, está conosco o presidente e tal, vamos orar. Então eu acho que a gente tem que desenvolver um culto normal, sabendo que está ali uma figura importante, que é o presidente, mas o centro da adoração é o Jesus Cristo, é o nosso Rei. Maravilha! Chegamos ao fim do nosso debate em ação. Quero pedir aos pastores, agora começando pelo pastor Cleiton, como é que você pode ser localizado nas redes sociais? Acesse nosso site pastorcleitonlucas.com.br. Lembrando que nós estreamos uma nova programação, um novo programa aqui na grade de programação da TV SG, programa Pregando a Palavra, todas as segundas às 22 horas. Maravilha. Pastor Jair, como é que o senhor é localizado? O senhor que é escritor, para poder conhecer o seu trabalho, os seus livros. Olha, basta clicar em qualquer rede social, ou então no Google mesmo, J. Miguel Arcanjo. Vão encontrar todo o meu trabalho, meus livros, minhas palestras. Que bênção. Está tudo lá fácil. Tá? Sou um romancista, tenho um livro na área teológica, mas gosto de escrever romances. Que tudo belo. com base na Bíblia Sagrada. Amém. Maravilha. Pastor Douglas, podia ter um programa na TV SG D&D, Douglas e Daniele, né? Pastor Douglas, como é que o senhor pode ser localizado nas redes? Nós estamos no Facebook, né, Douglas Freitas, também estamos no Instagram, PR Douglas Freitas, no Twitter também, e estamos ali na Assembleia de Deus, Centro Cristão Internacional, Rua Maria Moraes, 37, Jardim Alcântara. Pertinho, muito pertinho, né? Jardim Alcântara ali é um ponto antes do Coelho, da passarela? Não. O lado de lá, quem vai para Alcântara é Coelho. O lado de cá, quem vai para Colubandê é Jardim Alcântara. Mas para quem vem de ônibus, o ponto é a passarela do Coelho. O ponto é a passarela. Se vem no sentido Alcântara, salta na passarela do Coelho, atravessa a passarela e avança em direção ao Colubandê, primeira direita. Quem já vem do Alcântara, assim que passar por baixo da passarela, primeira à direita. Desceu na passarela, primeira direita, primeira ou então... direita. Pastor Jair está em que congregação hoje? Está na matriz mesmo? Estou na sede. Está na sede com o pastor Daniel. Pastor Daniel Gomes Santos. Maravilha. Pastor Cleiton, para a sua igreja, que agora não é Apolo 2, mas é Apolo 3, como é que faz para chegar lá? É fácil também? Estamos ali pastoreando a Assembleia de Deus, Ministério do Evangelho Pleno, no Apolo 3, São Gonçalo, próximo do centro ali. No centrinho de Apolo. Isso, próximo da segunda praça do Apolo 2, é porque a nossa igreja fica na divisa do Apolo 2 com o Apolo 3. E ali é a divisa dos municípios de Itaboraí e São Gonçalo. Já estamos em São Gonçalo. Maravilha.
Deus abençoe a sua vida. A gente volta na próxima semana, se Deus permitir. Mas este programa você pode acessá-lo a qualquer momento, recomendar a alguém a qualquer momento. Esse link que nós estamos exibindo nesse momento, você pode acessar, copiar, distribuir nas suas redes sociais. Vai ser bênção para todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Você participou do Debate em Ação. Os temas atuais que mexem com a vida de todos. Crescimento espiritual e cidadania. Debate em Ação. Volta domingo que vem, 14 horas, aqui